1 Pedro, capítulo 1, nós vamos falar sobre alguns, do verso 3 ao 9. Esse mês de dezembro, ao redor do mundo todo, que começa-se a comemorar, fazer as preparações para o Natal, né? Todos estão se preparando para o Natal, para as festas de Natal, e não só os cristãos, mas todos em geral. Porque o Natal se tornou uma data muito comercial, muito comemorada, um momento de fazer boas ações, um momento de alegria. Esse tem sido o âmbito do Natal. Porém, nesse mês de dezembro, nós vamos falar sobre o Natal na perspectiva cristã. Nós vamos falar sobre o Natal focando no Advento. Muitas igrejas, principalmente as igrejas reformadas desde o século IV, quando a Igreja Católica ela trouxe essa celebração do Advento, elas fazem essa comemoração de Advento, que são as 4 semanas antes do Natal, em que a gente se prepara e vai falando sobre as expectativas da chegada do Messias. E se os irmãos forem ver, hoje a comemoração do Advento na igreja, eles têm tradições, eles usam as velas, acendem, tem toda uma tradição. Mas nós não vamos focar nas tradições, nós vamos focar na liturgia do Advento, mas nas mensagens do Advento, nas mensagens que foi a espera do Messias, a sua primeira vinda, e a nossa espera pelo seu retorno. E as mensagens para a preparação do Advento, elas falam sobre esperança, paz, amor e alegria. Nós vamos olhar para essas mensagens e procurar qual é a fonte desses temas. E nós vamos chegar a um ponto crucial e similar em todos eles. A nossa fonte de esperança, a nossa fonte de paz, a nossa fonte de alegria e a nossa fonte de amor partem de uma pessoa. Partem de Cristo Jesus. E é o que nós vamos focar partindo do que Pedro nos ensinou. Porque, afinal de contas, essa palavra esperança, a gente usa muito ela. A gente usa ela para muitos outros sentidos na nossa vida. A gente fala, espero que o tempo melhore amanhã, espero que o meu time ganhe amanhã, espero que o ano que vem seja um ano melhor. Mas nós vamos focar em o significado dessa palavra esperança, quais as implicações dessa palavra esperança para nós cristãos, que entendemos, que devemos entender essa palavra de uma forma diferente. E a nossa mensagem de hoje, baseada em Pedro, ela vai nos ajudar a definir o que é esperança, aonde está baseada, quais as implicações dessa esperança e as aplicações para a nossa vida. E diz assim o texto de 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 3. Bendito a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultai. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. Senhor Deus, a tua palavra foi lida e será exposta. E o nosso pedido é o mesmo de todos os dias em que nós falamos sobre a tua palavra e suas vontades sobre a nossa vida. Que ela encontre um terreno fértil nos nossos corações, que ela possa frutificar, e que nós possamos fazer uso de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Pedro começa esse texto de ação de graças com uma definição maravilhosa do que é esperança. No verso 3 ele já inicia nos mostrando o que é e o que significa esperança. Bendito a Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Pedro aqui ele começa nos ensinando que a esperança ela não está enraizada em sentimentos, ela não está enraizada em coisas, mas a nossa esperança quanto cristãos ela está firmada em uma pessoa. Nossa esperança ela está firmada em Cristo Jesus. Toda a base da nossa esperança, da nossa vivência nesse mundo, ela tem que partir dessa esperança. Esse homem que nasceu em Belém, que viveu em Belém, que foi morto e que ressuscitou lá em Belém, ele tem que ser a minha e a sua esperança. Então Pedro já começa definindo o que é esperança. Ele aqui tinha tirado todo o sentimento em coisas, em nossos próprios sentimentos. Mas diz, preste atenção, nossa esperança parte de Jesus Cristo. E aí ele segue dizendo, segundo a sua muita misericórdia. Depois de ele dizer qual é a nossa esperança, qual a fonte da nossa esperança, ele vai dar um dos caracteres, uma das características dessa pessoa. E uma das características que ele nos apresenta aqui é a sua grande misericórdia. Quando nós olhamos para todo o plano de redenção, para todo o plano de salvação, a única coisa que nós conseguimos enxergar é a sua grande misericórdia por nós. E é o que Pedro começa aqui nos mostrando. A nossa esperança, ela teve misericórdia por nós. Ela tem misericórdia por todos nós. E ele continua dizendo que nos regenerou para uma viva esperança. E esse termo nos regenerou, ele volta lá em João 3, quando Jesus, ele não volta não, ele vai à frente. Em João 3, quando Jesus está falando com Nicodemos. E ele vai falar, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Essa é a regeneração que Pedro aqui está citando. Esse nascer de novo. Jesus está dizendo que você, Nicodemos, eu, você, Davi, você, igreja, não pode conseguir chegar ao caminho sem a minha ajuda, porque a obra da salvação é minha, a manutenção dessa salvação é minha, e você precisa nascer de novo em mim. Esse é o mesmo sentido em que Pedro está dizendo aqui sobre nascer de novo. Ele vai dizer que a nossa esperança ela é uma esperança viva, ela não é algo abstrato, ela não é algo que nós não podemos palpar ou mensurar ou ver. Mas a nossa esperança é alguém real, é alguém que viveu entre nós. Então Pedro enfatiza a importância de nós olharmos para Cristo como a nossa esperança. Nós olharmos para Cristo como alguém que vai nos trazer esperança, como alguém real, como uma esperança viva, como ele chega aqui no verso 3. Ele vai dizer nas suas próprias, nas próximas declarações que através da ressurreição de Cristo dentre os mortos, nós temos uma viva esperança. Nós temos um Salvador vivo. Porque aquele bebê que nasceu lá em Belém, aquela criança que viveu uma vida santa, debaixo da lei, que nós não conseguiríamos viver, aquele homem que morreu, a morte que seria nossa, mas que ressuscitou, ele é a nossa viva esperança. Ele é quem nos guia nesse momento de esperada pelo Natal, de falar sobre Natal, mas a esperança do seu retorno. Porque esse povo aqui, esse povo antes de Cristo vir, estava esperando a chegada do Messias. Nós estamos esperando o retorno dele. Todas as vezes que nós chegamos na época do Natal e nós vamos lembrar aí do seu nascimento, do advento da sua vinda à Terra, nós, na nossa época, no nosso período, estamos esperando o seu retorno. A Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa tem de ser a nossa esperança. É o que Pedro vai começar a dizer. Verso 4 ele vai dizer, para que essa esperança? E ele vai colocar algumas implicações dessa esperança. O que é essa esperança, esse homem que é a nossa esperança, ele nos traz. E no verso 4 ele vai dizer a primeira coisa, para uma herança incorruptível, sem mácula, reservada nos céus para vós. A primeira coisa que essa esperança, que esse homem nos traz, é a herança, é o direito de herança, como nós lemos lá em Gálatas, no começo do culto. É nós sermos inseridos na sua família. É nós podermos esperar como filhos de Deus, como cidadãos dos céus, uma herança que ele diz aqui que é incorruptível, que é imperecível e que está reservada para nós no céu. Esse é o primeiro ponto de Pedro na nossa esperança.
o que esse homem que é a nossa esperança, nos traz. Direito de herança. Verso 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Qual a segunda implicação dessa esperança? Além de nos trazer o direito à herança, ele nos diz que nós somos protegidos pelo poder de Deus. E essa herança está protegida, essa salvação que temos através de Deus e que recebemos, ela é mantida e ela é protegida por Ele. Esse é um dos pontos cruciais e eu acho que mais importante de nós entendermos na doutrina da graça, que é a perseverança dos santos, ou que é, para muitos vão dizer, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Mas nós entendemos isso de uma forma muito especial. Quando nós olhamos para esse texto aqui, nós olhamos para nós entendemos que a manutenção dessa salvação, ela depende de Cristo. Ela depende de Deus. Nós temos as nossas responsabilidades quanto a isso. Nós precisamos viver com quem recebeu essa graça. Nós precisamos viver com quem recebeu essa salvação. Mas é Deus quem nos mantém, é Deus quem nos suporta, é Deus quem nos faz caminhar durante esse caminho tão difícil de altos e baixos, de tropeços da nossa vida cristã. Porque essa certeza que Ele nos dá é o que nos mantém esperançosos. Porque se dependesse de nós, a nossa salvação, pobre de nós, que não conseguimos manter 2 dias de santidade, sem tropeçar. Mas graças a Deus pelas suas promessas, que Ele diz que a nossa herança, ela está guardada e ela é mantida pelo próprio Deus. E essa é uma das segundas implicações dessa esperança. Isso é o que esse homem encarnado aqui há mais de 2000 anos veio nos trazer. Verso 6, ele vai dizer: nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, seja necessário ser contristado por várias provações. Ele vai dizer que nós temos a capacidade de nos alegrar em meio a situações difíceis. E isso é meio que uma contradição. Isso é meio que você ouvir assim e dizer, poxa, mas como assim, né? Como é possível essa alegria, esse exultar que ele está dizendo aqui? Esse exultar é muito mais de só um contentamento. Esse exultar é você estar alegre além do seu normal. E mesmo em contextos como esse. Porque a gente tem que lembrar que o contexto dessa carta aqui, para quem está sendo endereçada essa carta, são cristãos, primeiros cristãos, que estão sendo perseguidos, que tiveram a sua família morta, que estão espalhados por vários continentes distantes da sua casa. Pedro está dizendo para esse tipo de gente que está preso, que viu os discípulos de Jesus, na sua grande maioria, já mortos e executados, que viram que nesse momento em que ele está escrevendo essa carta, provavelmente ela já chegou nessas igrejas, ele já estava morto, Pedro já estava morto. Ele já tinha sido martirizado, Paulo estava preso para ser morto. E é para essas pessoas que ele está dizendo, se alegrem. É para essas pessoas que ele está dizendo, vocês têm motivo de se alegrar. É para esse tipo de gente que ele está dizendo. É para quando nós olharmos para a nossa situação, para o nosso dia a dia, e buscar e saber que nós temos sim. Ele está dizendo que nós temos motivos de se alegrar. E qual é o motivo da nossa alegria? É uma pessoa. É um homem. É o próprio Deus. É o próprio Deus que se esvaziou da sua glória para vestir a pele humana, para habitar entre nós e nos trazer essa salvação, para nos trazer essa alegria. Porque se a nossa alegria estiver baseada em coisas, em pessoas aqui, em situações, nós estamos fadados ao fracasso. Nós estamos fadados a nos decepcionar constantemente, porque as coisas são muito voláteis. As pessoas mudam de mood, né? Mudam as suas características. As coisas, a situação, a economia, tudo muda. Nada é fixo, nada nos dá uma segurança. E se nós nos apegarmos, se nós colocamos a nossa esperança em coisas, nós estamos fadados a nos decepcionar todo o tempo.
E é por isso que Pedro está dizendo, sim, vocês têm motivo para se alegrar. E o motivo da sua alegria, ele é imutável. O motivo da sua alegria não tem sombra de variação. O motivo da sua alegria, ele é eterno. E o motivo da sua alegria é Jesus Cristo. O motivo da sua alegria, de toda a sua vida nessa terra, tem de ser Cristo Jesus. Porque a partir dessa alegria é que nós vamos fazer, como foi nos dito em Mateus, ser a luz do mundo. É quando as pessoas vão olhar para nós, para essa alegria, mesmo sem razão. Mesmo quando ele olha para vocês e a sua situação e diga, essa pessoa não tem... Qual a razão dessa alegria? Quando a pessoa olha para você ou encara uma situação que você está passando, qual a razão dessa alegria que essa pessoa transborda? Se quando eu olho em volta, eu não vejo situação nem motivo nenhum para isso. Mas a sua alegria parte daqui de dentro de você. Porque você entende que a sua esperança vem de Cristo Jesus. Para toda a sua vida. Então, quando nós olhamos para isso, para esse cuidado de Pedro, dizendo, alegrai-vos, exultai-vos, mesmo em meio a provações, porque o propósito dessas provações, o propósito dessa provação, ele vai falar no versículo 7, ele usa até uma referência ao ouro, né? Quando o ouro ele vai ser aquecido para retirar as impurezas, o ouro ele precisa ser aquecido muitas vezes. E as impurezas que são mais pesadas, elas sobem e são retiradas. E ele vai usar essa similaridade para nós. Vai dizer, as suas aflições, as suas provações, elas estão sendo para te purificar. Elas estão te polindo, elas estão trabalhando em você. Elas estão te fazendo enxergar o que Cristo quer em você. E é onde ele vai dizer que quando a nossa fé foi confirmada, ela é confirmada para a eternidade. Então, no versículo 8 ele vai dizer, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheio de glória. Ele está falando aqui para nós, que diferente dele, da maioria que estão ouvindo aqui, não tiveram contato físico com Jesus, não ouviram a sua voz, não sabem como era o seu rosto, mas mesmo assim, creram na sua mensagem. Mesmo assim, foram acolhidos por essa mensagem, foram acolhidos por esse Deus. E foi a partir disso que ele vai dizer, nós o amamos, mesmo não o vendo, acreditando nele e na sua capacidade de nos alegrar grandemente e inexprimivelmente no próprio Cristo Jesus. Verso 9 ele vai dizer, obtendo o fim da vossa fé. E qual é o fim da nossa fé? Qual é a nossa esperança? O que nós estamos esperando? Qual a esperança do cristão? Ele vai dizer, a esperança do cristão é a nossa salvação. A nossa esperança nesse momento de advento é a volta de Cristo. Nós aqui hoje esperamos a volta de Cristo da mesma forma que eles aqui estavam esperando. Quando eles começaram a receber essa carta, Cristo já tinha sido crucificado e ressurreto há alguns anos, já tinha se passado. E a espera pelo seu retorno, na qual ele disse que viria, já se iniciou ali. E ela vem até hoje. Essa tem que ser a esperança do cristão. Essa tem que ser a nossa esperança. Paulo vai dizer que toda a nossa esperança, toda a nossa vida, tudo aquilo que nós planejamos fazendo, ou cuidando da nossa vida, da nossa família, ela nos direciona a uma só coisa. Ela tem que nos direcionar a um só motivo, que é a esperança do retorno de Cristo, de nós nos encontrarmos com Ele. E aí nós olhamos para esse texto, olhamos para as pessoas que passaram já quase 2000 anos esperando. 2000 anos esperando. Não, a gente está 2000 anos esperando. Eu estou 40 ainda, alguns anos esperando. Mas muitos dessas pessoas já se encontraram com Ele. A volta iminente de Cristo, que é dita na sua palavra, ela pode não ter acontecido, ela não aconteceu, mas o encontro com Cristo, aqueles que partiram, já aconteceu. Aquela volta, quando a palavra diz para que nós nos preparemos, porque a volta de Cristo ela pode ser como um ladrão vindo à noite, de repente, está falando da nossa morte, quando nós fecharmos os nossos olhos aqui.
Você não vai precisar ficar esperando 2.000 anos, 1.000.000 de anos para que isso aconteça. Um dia isso vai acontecer com todos nós. Todos nós estaremos frente a frente com essa esperança. E o nosso desejo, o meu desejo é que todos nós, quando fecharmos os nossos olhos aqui e abrimos para a eternidade, possamos ver Ele como a nossa esperança. Possamos ver Cristo não como um juiz, mas como o nosso advogado, como aquele que lavou os nossos pecados, como aquele que nos purificou. E agora nos chama de filho e diz: bem-vindo. Bem-vindo ao descanso eterno. Essa é a esperança do cristão. Esse é o nosso advento. É assim que nós devemos viver a nossa vida. Porque tudo isso aqui passa. A palavra vai dizer que a nossa vida é como um vapor. Tudo aqui passa, tudo aqui fica. Só existe uma coisa que é eterna. E é o que nós precisamos cultivar. É o que nós precisamos focar. E é o que Pedro está dizendo aqui. E a pergunta para esse texto é: o que significa essa esperança para você? O que significa uma vida ancorada em Jesus Cristo e na sua obra? E a resposta que Pedro vai dar para essa pergunta está no versículo 13. E ele vai dizer: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Pedro vai dizer que nós precisamos não só entender que essa esperança é Cristo, que essa esperança é viva, mas nós precisamos viver essa verdade. Nós precisamos fazer com que essa verdade e essa esperança, ela se espalhe. Nós precisamos viver uma vida de quem acredita no que nós estamos pregando aqui. E espalhar essa esperança que é por causa de pessoas que entenderam isso, é que nós hoje temos isso aqui. É por causa dessas pessoas que entenderam que essa viva esperança um dia voltará, é que hoje nós temos o conhecimento dele. Pela sua vontade, pelo seu amor, nós temos o conhecimento de Cristo, da sua palavra, da sua vontade, pelo ID. Porque só vai propagar essa mensagem, só vai falar isso quem acredita nisso. Você só fala da volta de Cristo se você acredita que isso vai acontecer. Você só fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e fora dele não há outro caminho se você acreditar nisso. E todas as vezes que nós falamos, os irmãos vão notar que mesmo que a gente fale do advento, falar sobre esperança, falar sobre alegria, falar sobre paz e falar sobre amor, tudo vai culminar em uma coisa só: Cristo Jesus. E o nosso dever como cristão que entenderam quem é Cristo Jesus. E o nosso dever e o nosso entendimento a isso é: ide a toda criatura, falar com todas as pessoas, falar com o nosso amigo no trabalho, falar com aquela pessoa que a gente encontra num momento e tem um momento de poder conversar com ela. Nós precisamos entender que nós somos um povo que evangeliza, que precisa evangelizar. Nós precisamos entender que as pessoas precisam ouvir de Cristo. As pessoas, nós entendemos que Cristo tem os seus eleitos, mas Ele criou meios para que isso aconteça, para que essas pessoas elas ouçam a sua voz e respondam ao seu chamado. E os meios estão aqui sentados nesses bancos. E os meios de propaganda da sua verdade, da sua palavra, somos cada um de nós. Então que nesse mês de Natal, que nós estamos se preparando para celebrar isso, nós lembramos de compartilhar não só a alegria do Natal, mas a verdade do Natal. Que a verdade do Natal é Cristo Jesus. Nasceu lá em Belém. Ele precisa nascer nos nossos corações. Amém? Vamos nos colocar de pé. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela tua bondade e pela tua misericórdia. Porque é através da tua misericórdia que nós podemos hoje ouvir a tua voz falando conosco dessa verdade tão imensurável, que é o teu Filho Jesus ter vindo a esse mundo para cumprir tudo aquilo que era demandado de nós.
para trazer salvação para pessoas que não mereciam, mas que foram encontrados por Ti, dignos de ser chamados de filho. Nós possamos sair desse culto hoje, vivermos a nossa semana como alguém que tem esperança, com pessoas que têm esperança em Ti, com pessoas que têm esperança na Tua volta, no Teu retorno, no Teu cuidado, no Teu amor, na Tua provisão. Que nós possamos sair daqui focados em colocar a nossa esperança na pessoa de Cristo Jesus. E que essa esperança nos faça renascer todos os dias e entender que as Suas misericórdias nos cercam, que o Teu amor nos cerca, que o Teu cuidado nos cerca, e para que nós possamos espalhar as boas novas da Tua verdade, da Tua luz, da Tua vida, para todos aqueles que nós tivermos a oportunidade. Nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos deu de estarmos aqui, por nos trazer aqui para poder ouvir a Tua palavra, para poder cantar louvores a Ti e entregar a adoração a Ti. E que isso seja motivo de alegria. Nós possamos entender que assim o Senhor quis. E te agradecemos por isso, Pai. Te agradecemos pelo Teu cuidado. Eu peço que o Senhor abençoe a Tua igreja, abençoe os nossos irmãos, abençoe todos os trabalhadores da Tua igreja. Que o Senhor abençoe a semana de cada um, que o Senhor abençoe dando saúde, que o Senhor abençoe trazendo alegria, que o Senhor abençoe todos aqueles que necessitam de um cuidado especial de Ti. Nós somos pessoas que acreditamos no Teu poder, um Deus que faz milagres, um Deus que cura, um Deus que restaura a vida, que restaura famílias. Nós estamos orando e pedindo o Teu cuidado, que coisas novas possam acontecer na nossa vida, para o Seu nome ser glorificado em nós. Nós pedimos o Teu cuidado, Pai, com o nosso povo, com os nossos irmãos, e tenhamos uma semana abençoada, uma semana próspera, e uma semana em que nós possamos falar para pelo menos uma pessoa do Teu amor, do Teu advento, e de que um dia o Senhor voltará para nos buscar. Nós te agradecemos, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vós e permaneçam para todos sempre. Amém.